Já reparou como vivemos em uma era em que todo mundo fala de liberdade, mas pouca gente realmente é livre? Muitos dizem que conquistaram independência, mas continuam acorrentados a pessoas, objetos e histórias que já não existem. É quase uma prisão invisível, a mente presa ao passado, o coração obcecado por pessoas e o ego dependente da aprovação alheia. O mais curioso é que há quem acredita que isso é normal. Mas será mesmo? A verdade é que a liberdade não mora em ter mais. Ela começa quando aprendemos a soltar. Esse é o ponto contraintuitivo. O verdadeiro poder não está em controlar, e sim em abrir mão do que nos controla. Quando descobrimos essa chave, algo muda imediatamente. A ansiedade diminui, as relações se tornam mais leves e até nossos sonhos fluem melhor. E não é filosofia distante, é algo que qualquer pessoa pode começar a praticar agora. E aqui está a promessa. Se você entender a essência do desapego, vai descobrir uma liberdade tão real que nenhum dinheiro ou status pode comprar. Uma liberdade interna que permite viver intensamente o presente, sem ser escravo do que já passou ou do que teme perder. Tudo isso começa ao enxergar a vida de um ângulo novo, e é exatamente isso que você vai encontrar aqui. O ego é como aquela voz interna que insiste em nos lembrar de quem pensamos ser. Ele constrói imagens, papéis, narrativas e tenta nos convencer de que sem tudo isso não temos valor. O problema surge quando essa mesma força, que tem sua utilidade, cresce além da conta. Aí qualquer crítica vira ameaça, qualquer perda se torna tragédia. É nesse ponto que o ego deixa de ser aliado e passa a ser o algoz invisível que prende a pessoa em correntes emocionais. Imagine alguém que liga sua autoestima ao cargo que ocupa, a um relacionamento, ou à aparência que exibe. Se esse emprego acaba, ou se o relacionamento termina, toda a estrutura interna dessa pessoa desmorona. É aqui que começamos a perceber que o apego alimentado pelo ego é uma faca de dois gumes. De um lado dá a sensação de controle, do outro aprisiona em ilusões frágeis. Freud já alertava que o ego tende a se colocar no centro, mas a sabedoria está em não deixá-lo dominar o palco sozinho. É nesse exercício de vigilância que nasce o desapego. Aprender a conviver com o ego sem ser escravo dele. Ver o ego como instrumento e não como dono da casa é como dirigir um carro sem permitir que ele siga sem freios em uma estrada perigosa. Mas essa percepção não se limita ao campo das ideias. Na prática, significa aprender a se ver além do que possui, além de como é visto, além do que representa. Quando essa base interna se firma, desejos deixam de escravizar e passam a servir a vida com leveza. Só que há um campo onde o ego opera com mais sutileza, nas relações. É justamente aí que a prova real acontece. Amar sem transformar pessoas em muletas e afeto em dependência. Um dos maiores enganos nas relações humanas é transformar o outro em um instrumento para satisfazer carências. Quando isso acontece, o afeto deixa de ser genuíno e passa a ser cobrança disfarçada. Quem vive assim está sempre preso a expectativas, sofrendo quando o outro não corresponde. Mas, quando começamos a enxergar cada pessoa como um ser inteiro, com sua própria trajetória e liberdade, a dinâmica muda radicalmente. É como tirar um peso das costas. Essa mudança não é simples, porque o ego, mais uma vez, gosta de sentir que possui o outro, seja em relacionamentos amorosos, familiares ou de amizade. Mas o verdadeiro amor não prende, ele liberta. É como disse Viktor Frankl: amar é ver a pessoa naquilo que ela é e naquilo que pode se tornar. Na prática, isso se traduz em aprender a valorizar a presença de alguém sem exigir permanência, em escolher estar ao lado sem que isso se torne uma prisão. Quando uma relação é vivida a partir desse nível de consciência, surge um respeito mútuo que fortalece em vez de sufocar. Torna-se possível admirar, apoiar, compartilhar, mas sem invadir, e isso cria laços muito mais saudáveis e duradouros. Quem aprende a amar dessa forma não depende,
mas ainda assim sente profundamente. E se já no presente essas conexões pedem sabedoria, o que dizer do passado que insiste em manter suas correntes invisíveis? O passado tem uma força curiosa. Ele insiste em visitar a mente, trazendo lembranças boas, más e, às vezes, fantasmas que já não fazem sentido. Muitas pessoas vivem como se fossem prisioneiras de erros cometidos ou até de glórias antigas, incapazes de virar a página. Mas a vida, assim como um livro, só avança quando há a coragem de virar o capítulo. Segurar-se ao ontem é abrir mão do agora e, consequentemente, comprometer o amanhã. Os estoicos já ensinavam que o tempo é nosso bem mais precioso e gastar energia com aquilo que não pode ser mudado é desperdiçar vida. Aquele relacionamento que terminou, a amizade que se desfez, a oportunidade perdida, tudo isso só permanece pesado quando carregado dia após dia. Um exercício transformador é perguntar: o que eu carrego comigo que já não tem mais lugar na minha vida? Essa reflexão devolve leveza, porque desata amarras invisíveis. Fechar capítulos não significa ignorar experiências, mas dar-lhes o devido lugar. Aprendizado. É como guardar um livro na estante. Ele já foi lido, já ensinou o que precisava e agora não é mais preciso relê-lo todos os dias. Quando essa postura é cultivada, a pessoa se liberta da armadilha de viver olhando pelo retrovisor. E é essa libertação que abre espaço para experimentar o presente de forma mais inteira, sem medo de soltar. Mas é aqui que surge uma confusão comum. Será que desapegar significa não se importar com nada? Muitos confundem desapego com indiferença, como se a pessoa que pratica o desapego simplesmente não se importasse com nada. Pelo contrário, desapegar é se importar de um jeito mais maduro, sem que a vida dependa do controle de resultados ou da necessidade de manter tudo nos próprios termos. É a diferença entre segurar algo com força e machucar a mão, ou segurá-lo de forma leve e deixar que siga o curso natural quando chegar a hora. O desapego não mata a paixão pela vida, ele a intensifica. Uma pessoa desapegada pode trabalhar por melhores condições de vida, conquistar bens e até celebrar essas conquistas, sem jamais permitir que sua identidade dependa delas. É como alguém que valoriza sua casa, mas sabe que pode viver em outro lugar sem que sua essência se perca. Sêneca já dizia que a verdadeira riqueza não está em possuir muitas coisas, mas em precisar de poucas. Quando se compreende isso, a relação com o mundo material muda. O desejo deixa de escravizar e passa a ser apenas combustível. Na prática, isso significa fazer escolhas com liberdade, e não por medo de perder algo. Guardar dinheiro sem cair na avareza, desfrutar de um objeto sem se prender a ele, ambicionar crescimento sem se tornar refém da ganância. Quem treina esse olhar experimenta uma forma de leveza rara, porque descobre que pode desejar sem depender. Na verdade, o desapego devolve o movimento que a vida naturalmente tem. É como remar em sintonia com a correnteza, em vez de lutar contra ela até se esgotar. A sabedoria oriental costuma dizer que aquele que tenta agarrar a água, perde-a, e com a vida acontece o mesmo. Segurar demais é perder. Esse entendimento amadurece quem está disposto a praticá-lo. Mas se o desapego não é isolamento, ele também não é uma conquista única, e sim um estilo de vida que exige renovação constante. O verdadeiro desapego não é um objetivo final, mas uma jornada constante de renúncia e renovação. Em cada fase da vida, somos convidados a soltar algo, um medo antigo, uma crença limitante, uma identidade que já não nos serve. É como uma árvore que precisa perder folhas para florescer na estação seguinte. Quem tenta se agarrar ao velho impede que o novo tenha espaço para nascer. A evolução não se dá sem essa morte simbólica do desnecessário. Nietzsche dizia que precisamos nos reinventar várias vezes e ter a coragem de nos tornarmos quem somos. E só conseguimos isso ao soltar máscaras e papéis que já não representam nossa essência.
Na prática, esse estilo de vida exige coragem diária. Coragem de encerrar relações quando é hora, de se desapegar de narrativas que limitam, de abandonar hábitos que prendem. Quem vive assim descobre que o desapego não é perda, mas expansão. Cada passo de soltar é um passo rumo à liberdade. E é justamente nessa liberdade que mora a verdadeira evolução. Uma evolução que nunca para, que sempre chama para o próximo nível. Agora que você compreendeu a essência do desapego, me diga, o que ainda te prende hoje? Será que são coisas, pessoas, lembranças ou até medos que você já deveria ter soltado? A vida não espera, e cada dia em que seguramos mais do que deveríamos é um dia em que abrimos mão da nossa própria liberdade. O despertar começa quando você tem a coragem de responder com sinceridade a essa pergunta. Então, se esse conteúdo despertou algo dentro de você, não deixe passar batido. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando os próximos vídeos. Aqui você vai sempre encontrar reflexões transformadoras para viver com mais clareza, força e liberdade. Afinal, mudar de vida é um passo de cada vez. E o próximo passo pode começar agora mesmo.